Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Esse é o canal Machosfera Bioquímica, Saúde e Fisiculturismo. E o assunto de hoje é como é feita a pesquisa científica. A princípio podem pensar que esse assunto não tem a ver com os nossos vídeos aqui, mas no final do vídeo eu vou refutar um estudo que foi feito aí falando que a testosterona dos homens está baixando, e isso se deve à mudança genética que aconteceu nos últimos 20 anos. Primeiro que não é verdade, tá? Então, primeira coisa. Mas para quem não me conhece, eu sou Reginaldo, sou bioquímico, sou engenheiro químico, sou pesquisador dos processos de envelhecimento do corpo e também estudo formas de medicina ortomolecular, que é a parte da bioquímica nutricional, que diz que a gente, sabendo exatamente o que cada componente dos alimentos faz no corpo, a gente consegue prevenir, evitar e até curar algumas doenças somente com alimentos. Curta, comente, compartilhe. O canal está com 2.400 inscritos. Estamos tentando chegar a uns 4.000 e poucos inscritos para a gente começar a fazer os vídeos sobre envelhecimento do corpo. E o assunto de hoje é como é feita a pesquisa científica. Vamos lá. Eu sou pesquisador em área científica, trabalhei por mais de 6 anos entre laboratório bioquímico farmacêutico e laboratório de indústria química, participei de vários tipos de pesquisas, já fiz 2 monografias na minha vida, coordenei várias pesquisas científicas, então eu tenho autoridade para falar no assunto de pesquisas científicas. Mas vamos explicar algumas coisas para vocês saberem. Eu não vou entrar na parte chata de teoria dos erros, teoria da desvio médio, desvio padrão, teoria dos erros induzidos, erro do observador, essas coisas, porque não é o caso da pesquisa. No final eu vou me ater só à questão do espaço amostral, para vocês entenderem que se o estudo quiser ser direcionado ao resultado, aonde vem o direcionamento. Então eu vou falar aqui 3 afirmações para vocês, eu até anotei para vocês verem. A primeira afirmação é: não confie 100% em pesquisa científica ou estudos científicos. Essa é uma afirmação que eu estou falando. A segunda afirmação: as pesquisas, elas não mentem dados estatísticos, os resultados, os cálculos, nada disso na pesquisa tem mentira. E por que não tem nenhum tipo de mentira ou manipulação? Porque passa por revisão por pares, algumas têm revisão sistemática, outras têm revisão de meta-análise, que é complementar a outra, um pouco mais complexa. E por isso não tem como ter mentira nos dados, nos cálculos. Em toda essa parte aí não vai ter nenhum tipo de manipulação. Mas aí você diria, não, se eu fiz 2 afirmações e uma é congruente à outra, vai falar, você está falando coisas incongruentes. Então, na verdade, a terceira responde a pergunta. É assim, ó: se a pesquisa tem dono ou financiador de interesse privado, o resultado pode ser direcionado. O que eu quero dizer com isso? Se a pesquisa tiver um dono, um financiador, um grupo de interesse privado, o resultado pode ser direcionado, isso é verdade. Então, para provar essa tese aqui, eu vou ter que entrar depois, no final do vídeo, na parte do espaço amostral, para vocês entenderem. Então, o que quer dizer com isso? Se a pesquisa não mente dados analíticos, cálculos, ela não mente, mas eu não posso confiar 100% nas pesquisas, quando ela envolve interesse privado, o resultado pode ser direcionado, a depender do interesse que se quer com essa pesquisa, com esse estudo científico. Mas eu vou falar que, assim, as pesquisas são muito boas e aí depende muito do qual é o interesse dela. Então, as pesquisas que vocês podem confiar 100% são aquelas pesquisas muito demoradas,
geralmente executadas por financiadores independentes. Os financiadores podem ser N pessoas públicas ou privadas, e uma característica dessas pesquisas confiáveis é que sejam de interesse comum de grande parte da população, não ter dono, os pesquisadores são independentes e vários financiadores sem necessariamente ter um grupo de interesse por trás. Vários pesquisadores, pode ser público, pode ser privado, qualquer pessoa pode ir lá doar para uma fundação de amparo e pesquisa que esteja fazendo uma pesquisa que você achou interessante. Por exemplo, alguém vai falar assim, olha, vamos pesquisar aqui o que causa o câncer de estômago, por exemplo. São pesquisadores independentes. Aí você fala, ó, isso é interesse meu. Você vai lá e contribui anonimamente para que essa pesquisa seja feita. Eu só estou dando um exemplo, não sei nem se essa pesquisa já foi feita. Por interesse seu, você vai lá e contribui para que esse estudo seja feito. Então, quando é um grupo que é pesquisador independente, não tem um dono à pesquisa, não tem um interesse privado atrás, essas pesquisas são as mais confiáveis. As outras pesquisas são confiáveis, às vezes ela é uma pesquisa, por exemplo, em desenvolvimento de um determinado medicamento, uma determinada máquina, que é um grupo privado que está desenvolvendo, ele vai fazer um projeto, depois ele faz um protótipo, por exemplo, se fosse uma máquina, né? Primeiro um projeto, depois um protótipo, e a partir do protótipo ele vai dar o startup, vai colocar em teste, e aí depois ele vê se a máquina é boa, vai fazer as correções, e geralmente se chega ao produto final depois de um certo tempo, 1 ano, 2 anos, para colocar no mercado. Isso são pesquisas que é financiado com um grupo privado, eles têm o interesse deles, mas é claro que eles também não vão queimar o nome dele, principalmente se é empresa muito séria, muito tempo de mercado, não vai queimar o nome deles colocando um produto ruim no mercado. Então essas são pesquisas privadas, mas que realmente têm interesse, eles bancam isso para eles ganhar dinheiro depois, e não tem nada de errado nisso, em oferir lucro, já que pagou a pesquisa. E as outras coisas são as pesquisas que são feitas por entidades sem fins lucrativos, que é financiado, então ela também vai ter interesse. Agora, quais são as pesquisas que geralmente o resultado é mais direcionado? É aquelas pesquisas que tem um grupo de interesse por trás para afirmar alguma coisa. Geralmente elas são muito divulgadas pelo meio mainstream, né, que é a mídia tradicional. E se ela tiver interesse, inclusive pela mídia tradicional, que geralmente está ligada às pessoas que são os donos do mundo, né? Porque, para quem não sabe, quem controla a mídia no mundo controla a mente de 50% da população. Então, se você controla 50% da mente da população, você consegue ditar o comportamento das pessoas. Isso é muito simples de entender, tá, gente? É só juntar os neurônios aí, ler com CREA, você vai entender que quem está controlando a mente da maioria da população, ela controla o comportamento das pessoas no mundo. Então, se for muito alardeada pela mídia, desconfie um pouco, porque pode ter isso. Então, agora, para falar sobre espaço amostral, eu vou falar primeiro sobre espaço amostral, para depois eu explicar como é que ele é feito e aonde está o direcionamento do resultado, se a pessoa quiser. Então, o espaço amostral é assim, pode ser seres vivos, que nesse caso é chamado de população, que pode ser planta, pode ser animais, pode ser pessoas, então gera uma população em análise. Então vou pegar aquele espaço amostral, aquele conjunto populacional para fazer uma análise, que pode ser qualquer coisa. O direcionamento do resultado vem nesse item em específico, é o espaço amostral. E como? Se eu conheço um determinado comportamento de uma determinada população, seja pessoas, seja plantas, animais, se eu conhecer o comportamento deles, eu faço uma pré-investigação, se eu fizer a análise estatística ali em cima daquela população que eu já pré-conheço qual o comportamento, eu posso direcionar o resultado da pesquisa. É assim. Então, vou dar um exemplo. Existiu um estudo
que eu vi muitas pessoas comentando, até dentro da comunidade que eu sigo na internet, falando assim que esse estudo existiu, que a testosterona dos homens está acabando porque nos últimos 25, 30 anos mudou a genética. Gente, vou falar a verdade para vocês, isso não é verdade. O que existiu nos últimos 20, 30 anos, em média, é que mudaram a alimentação e a bioquímica do seu corpo não mudou. Ou seja, a bioquímica nutricional, aqueles nutrientes que você precisa, não mudou. Mas você está alterando a alimentação de forma que está destruindo sua testosterona, que é uma coisa que te dá saúde, dá vigor físico, dá força, dá disposição, porque estão mudando a sua alimentação e muita gente não está percebendo. E eu vou mostrar da onde pode vir o resultado direcionado. Mas antes eu só vou explicar assim. Quanto mais você ou eu fugir da nossa alimentação, que é a alimentação de origem, mais inflamatório vai ser essa alimentação sua. Consequentemente, mais vai te adoecer, vai te dar problemas. Por quê? Porque a alimentação de origem da nossa espécie era, não estou falando para você comer isso hoje, era carne crua e fruta silvestre. Então, se abatia animais para obter a pele dele para fazer abrigo, a nossa espécie nunca teve pelagem suficiente no corpo para se proteger do frio, então se fazia o casaco ali, né, de pele de animais, do alce principalmente, e comia a carne como fonte de proteína. E as frutas silvestres que se coletava era para que a gente tivesse a digestão de proteína e era a nossa fonte de origem. Da onde vem a energia? Era a nossa fonte de energia de origem. E de onde vem a energia das frutas? Da frutose, gente. A frutose é o açúcar das frutas, é o nosso carboidrato natural para fornecer energia para nós. Então, quando a gente come fruta, a gente está comendo frutose. Eu já expliquei em outros vídeos sobre as frutas que 70% em média do açúcar das frutas é frutose, só mais ou menos 30%, um pouquinho mais, um pouquinho menos, que é glicose, que é o açúcar do mel, originalmente, que a gente também suporta como mel. Que depois, quando veio a agricultura, descobriram os amidos e passaram a cultivar o amido, que o amido também é glicose, é açúcar do mel. Então todo amido vira mel, todo amido vira glicose dentro do seu corpo. Então ele é a mesma coisa que você comer mel, só que o mel não te engana, né? Você não vai comer um pratão de mel, porque até o seu organismo recusa isso. Mas se você comer uma colherzinha de mel, não tem problema nenhum. 1, 2 colherzinhas de mel, porque o nosso corpo suporta um pouco da glicose. Mas não suporta você comer 2 pratão só de arroz, porque todo esse arroz vai virar açúcar, glicose dentro do seu corpo. Então esse não é um açúcar de origem da nossa espécie. Então quanto mais a gente sai dessa alimentação de origem, que a bioquímica e a genética não mudou, aliás, em quase 90 anos, que é a teoria mais aceita para a nossa espécie, se não mudou, né, não é isso que nos 20 anos, 20, 30 anos mudou a genética e por isso a testosterona baixou. Isso é mentira, não tem sentido isso aí. Agora eu vou explicar de onde vem o resultado, se alguém quiser direcionar esse resultado. Então vou só, última fase do vídeo. Se você pega hoje os homens de 15 a 18, 19, 20 anos, que eu chamo de mais adolescentes, né? E fizer uma amostragem lá no interior dos moleques, nessa faixa etária, que trabalha na roça, trabalha num serviço mais pesado, fazendo força, comendo uma alimentação mais próxima da natural, comendo carne, comendo fruta, mesmo que coma arroz, não tem problema um pouco, mas come fruta, a fruta lá pegada no pé, essas coisas, e evita muita coisa como batata frita, que vem com gorduras trans industrializadas, refrigerante. Esse pessoal da roça, eles não comem muito refrigerante, eles fazem o suco lá da fruta, eles comem a fruta, come carne natural, eles não ficam comendo muita salsicha, não comem muita batata frita, não comem alimento muito industrializado, bolacha recheada. Então, se você fizer uma amostragem, um estudo, vendo qual é a testosterona dos moleques na faixa de 15
até 20 anos, que moram em cidades pequenas, no interior, trabalham em serviço um pouco mais pesado, você vai ver que a testosterona deles é mais alta. E se você fizer o estudo baseado em garoto de apartamento, que fica só na frente da televisão, joguinho, vendo um monte de porcaria na televisão, comendo salgadinho com gorduras trans, comendo batata frita, tomando refrigerante, Coca-Cola, uma série de alimentos que não tem nada a ver com a alimentação de origem da nossa espécie, você vai ver que esses moleques não têm testosterona quase nenhuma. E é isso que gera essa geração de pessoas mais obesas, mais gordinho, fora do padrão e com baixa testosterona, baixa disposição desde moleque. Tem uma geração de molecada totalmente obesa que vive em apartamento, não sai mais nem para brincar. Então, é isso que mudou, é o comportamento e a alimentação que mudou. E era isso que eu queria dizer no vídeo. Então, qualquer um que quiser direcionar o resultado de uma pesquisa dessa, quiser alardear, falar que a testosterona mudou, é só ir lá e coletar a amostra onde tem o público que, por investigação antecipada, a gente já sabe que está com testosterona baixa. Aí você vai lá, faz a coleta de dados, faz o tratamento de dados e realmente vai aparecer esse dado. Ou seja, o estudo pode ser direcionado na amostra populacional. Se eu peguei uma população que eu já sei que a testosterona é baixa, vai dar o resultado que não está mentindo o resultado, mas o estudo foi direcionado, porque eu peguei aonde tem uma população previamente conhecida como uma população de baixa testosterona. Os moleques na faixa de 15 a 20 anos, morando em apartamento, cidade grande, comendo um monte de alimento industrializado, a testosterona dele vai dar baixa mesmo. E se for uma molecada mais de roça, trabalhando em sítio, trabalhando em algum serviço mais pesado, não comendo muita coisa industrializada, cidades pequenas, a testosterona dele vai dar bem mais alta do que a dos de cidade. Entenderam, pessoal? Então, era isso que eu queria provar. Se você souber aonde você vai coletar os dados, o resultado vai dar o que você quer. É só conhecer previamente ou fazer uma investigação previamente de onde está a população-alvo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, comente, compartilhe. O assunto de hoje era esse. Eu estou falando de resultados direcionados, porque semana que vem, o assunto do vídeo da semana que vem é sobre os adoçantes. E eu vou voltar a falar sobre pesquisa, porque quem paga a pesquisa sempre direciona o resultado. Então, é isso que eu queria falar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Valeu!